João, o Pierre e o Rodrigo. Tá. Alagamentos, então, eles são recorrentes, especialmente em períodos de chuva, e grande parte disso acontece justamente pelo entupimento das bocas de lobo, por lixo, folhas, galhos, alguns resíduos sólidos. Isso acaba, então, reduzindo a capacidade do escoamento de água. Na primeira apresentação, então, a gente trouxe uma proposta com sensores, enfim, inteligência artificial, e a gente entendeu que realmente não era uma proposta replicável, que isso sairia muito caro. Então, nós pensamos, e fazendo estudos sobre a drenagem urbana, a gente entendeu que medidas físicas simples, elas são mais eficazes e reduzem significativamente, então, a frequência, então, desses entupimentos. Então, a nossa proposta foi algo que a gente desenhou, a gente pensou várias formas, a gente também olhou para o que os outros grupos nos outros anos já tinham feito, então, para a gente ter uma ideia e uma base e fazer algo diferente. Bom, a justificativa do nosso trabalho é a necessidade de encontrar uma forma simples e eficiente para reduzir o entupimento das bocas de lobo em Panambi. Esse problema pode dificultar o escoamento da água da chuva e aumentar os riscos a alagamento, assim causando transtornos à população. A proposta busca contribuir para a melhora da drenagem urbana por meio de uma solução de baixo custo e fácil manutenção. Além disso, o projeto pretende auxiliar as equipes responsáveis pela limpeza e conservação do sistema, tornando o trabalho mais organizado e eficiente. E também a relevância acadêmica e social. O projeto entrega conceitos de engenharia urbana e sustentabilidade, incentivando a adoção de soluções acessíveis e passíveis de ampliação futura conforme as necessidades do município. Objetivos. Bom, o objetivo geral é desenvolver uma proposta para o município de Panambi de um sistema de gestão de entupimentos de bocas de lobo de baixo custo e passiva de ampliação, baseado em redes retentores internas. Objetivos específicos. Descrever e apresentar um modelo de sistema com rede de HDPE, que é polietileno de alta densidade, removível para a instalação de saídas dos coletores, detalhando suas características técnicas. Desenvolver um plano de manutenção abrangente para o sistema composto, incluindo frequência de inspeção e procedimentos, e estimar os custos de implantação do sistema. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre a descrição da solução proposta. Bom, então a solução consiste na implementação de um sistema de rede retentora interna em HDPE, que é um plástico de alta resistência, né? Ele vem do petróleo, então ela vai ser instalada diretamente na boca de lobo, mais especificamente na caixa que tem abaixo da boca de lobo, que faz a conexão entre os canos. Esse sistema atua como uma barreira física preventiva, capturando resíduos sólidos de grande volume antes de adentrem a rede de drenagem fluvial, mantendo o fluxo hídrico e facilitando uma indução urbana. Bom, então os princípios de funcionamento. Bom, então a retenção de detritos vai ser feita pela rede, então ela vai pegar todo o lixo, resíduos, garrafas PET e tudo mais, e vai ficar com ela em si, para depois a equipe de manutenção vir, fazer a coleta dos mesmos e recolocar a rede, que ela é reutilizável, né? Temos, acho que, estimativo de que ela dure 5 anos, mais ou menos. Como eu disse, então, o nosso sistema ele tem a facilidade de manutenção, então ele é por gancho. Você vai lá, coloca, vai ter... Na próxima imagem acho que fica mais fácil para explicar. Também tem a permeabilidade hídrica, então ele vai deixar a passagem da água normalmente, não vai afetar em nada. E prevenção de obstruções, então ela vai ter na entrada, protegendo assim o sistema subterrâneo, que é o mais complicado em se lidar, quando a gente fala em toda essa parte de capturar, digamos assim, as águas. Bom, então o nosso projeto em si. Então, como eu disse, vai ficar na caixaria, que vai ficar na entre a parte da boca do lobo e os canos. A gente vai ter ganchões, mosquetões inox para conseguir prender a nossa rede, juntamente com o core e a rede propriamente dita do HDPE. Então, esses ganchos eles vão ficar presos na estrutura em si, e
os mosquetões, então eles vão ficar presos em uma corda e por fim na rede HP, para ser fácil a manutenção. Então ele vai garantir que o fluxo de água continue fazendo a retenção dos resíduos. E a gente colocou então os ganchos para ficar mais fácil, então olhando para a manutenção, só para retirar então a rede, então ele desacopla aqui da rede, então fica mais fácil para fazer a limpeza. Aqui, não sei se deu para entender, mas então aqui é embaixo da grelha e aí tem um tubo e depois vai para o cano. Então aqui fica todo o resíduo preso e a água então ela escorre. Como ela disse, e também a parte da caixeria, como eu disse, já é um equipamento, uma parte que já faz em si parte do sistema todo de Panambi das cidades. Ele geralmente é uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro, isso nas normas brasileiras, mas a gente estava procurando e a gente descobriu que isso varia de estado para estado e de município para município. A gente tentou entrar em contato com o município de Panambi, mas eles nos informaram que nós deveríamos ir lá em si, como as pessoas, né, ir lá procurar, por causa que eles não têm isso digitalizado, eles só têm um papel físico. E daí a gente então ficou sem essa informação. E a gente também ia ficar da boa vontade deles de quererem procurar todos esses papéis. Bom, eu vou falar um pouco sobre os materiais necessários para a nossa rede retentora interna em HDP. Primeiro a gente começa com a rede, e para cada boca de lobo vai usar mais ou menos 1 metro quadrado de rede, com uma malha de espessura de 20 a 30 milímetros. Essa malha a gente utiliza ela mais, a gente escolheu ela pela resistência que ela tem em chuvas e adversidades climáticas. Ela também tem resistência a produtos químicos e é resistente à radiação UV também. Ela tem uma durabilidade de mais ou menos 5 anos. Então é um custo-benefício muito alto pelo valor que ela gasta. Temos também os ganchos que vão presos na parede do esgoto. Eles têm que ser feitos de aço inox por conta de que vai ter contato direto com a água. Então os mosquetões também são 8. Também devem ser de aço inox, de preferência de 25 kN, por conta caso de algum problema, se cair algum objeto muito grande lá dentro, não arrebentar. E as cordas de polipropileno. Mais ou menos 4 metros de corda é o suficiente, depende do tamanho do bueiro, mas isso depende. Pode passar. Então aqui temos os valores, né? Temos aqui a nossa rede, que é mais ou menos de 45 a 60 reais ao metro quadrado. As fixações metálicas, que são os mosquetões, os 8 no total dão de 160 a 240 reais cada um não, os 8. Os ganchos de aço inox também, os 4 são de 24 a 48 reais. E a nossa corda, que os 4 metros dão de 16 a 24 reais. Então ali temos uma estimativa por boca de lobo de 245 a 372 reais. Só que vale ressaltar que esse valor ele não tem incluso a mão de obra, por conta que varia de pessoa para pessoa, cidade para cidade. Então tem que mandar uma média de preço da mão de obra. Esse preço também ele é de varejo, então se a gente comprar em uma quantidade maior ou a gente pegar alguns fornecedores que a gente consiga baixar o preço, então vai ficar ainda mais viável. E por esse preço, acho que ele acaba desbancando um pouco aquela nossa outra ideia que era de sensores, porque era muito caro. E como o ARRI tem uma viabilidade melhor, acho que aqui precisar de Panambi é muito mais viável uma solução assim barata do que uma solução cara como os sensores estão. E ela se adapta a qualquer meio, digamos assim. Vocês agora poderiam simplificar a proposta e colocar um sensor só para dizer que está cheio. Sim. Daí a gente chega num outro quesito que é a quantidade de páginas que a gente tinha para conseguir abordar. Tá, mas aí é a missão. É outra missão. Tá, então, no caso da manutenção do sistema, né, então ele por ser um dispositivo que vai estar ali coletando detrito, vai estar sob a ação do clima, né, da chuva, do sol,
né, podendo ocorrer de oxidação e quebrar o sistema. Então a gente precisa de um sistema de manutenção aí concreto, né, um plano de manutenção. Né, a gente pensou da forma de ser em ciclos, né? Então a gente tem a manutenção no ciclo quinzenal, que seria ali a limpeza básica, a remoção de descarte, então seria o mais básico, que seria o trabalhador ir ali, realmente tirar a rede, limpar e colocar de volta, né? Depois a gente tem ali o ciclo de manutenção mensal / semestral, porque a diferença é pouca, mas no caso mensal e semestral seria só a diferença do quão a fundo vai ser a inspeção. No mensal ali ele vai, claro, retirar, limpar, vai verificar se tem alguma oxidação, se tem algum rasgo, se tem algum efeito por causa da radiação UV, né? Semestral também, sobre ele vai olhar mais, vai verificar mais, e também tem a manutenção anual, né? Que daí seria realmente a substituição programada da rede, que seria isso. Seria realmente substituir tudo que for de metálico, tudo que puder estar quebrado, né, danificado, ou que possa ser danificado no futuro, né? Então a gente programa anualmente para substituir tudo, né? Aí realmente prevenindo, né, qualquer problema futuro que possa dar, né? Por isso que essa seria a manutenção preventiva, né? Essa manutenção nos ciclos quinzenais, mensal, semestral e anual é a manutenção preventiva, né? Também a gente tem a manutenção corretiva, que seria quando a gente é solicitado ou quando a gente verifica que tem alguma boca de lobo ou algum desses sistemas aí que está danificado e que não dá para esperar, no caso, fechar o ciclo para ir lá arrumar. A gente tem a manutenção corretiva, que seria o quê? A população falou para a gente, essa boca de lobo aqui está entupida, não está funcionando, a gente vai lá e resolve. Ou tem um evento climático catastrófico, né? Tem uma inundação ou uma chuva muito forte, a gente vai lá e resolve também, né? E também vários outros casos aí que a gente teria que ser acionado prontamente, né? Então, resultado da discussão, né? Então nosso estudo a gente avaliou, né, qual que seria realmente o resultado, qual que seria o custo-benefício desse sistema, né? E a gente tem aqui um resuminho, né? Qual que seria a durabilidade ali por volta de 5 anos do sistema, né? Usando todo o ciclo de manutenção, o custo aproximado ali de cada unidade, né? Isso, claro, sem a mão de obra, e o ciclo de limpeza básica, né, que seria ali 14 dias, né, daí cada 15 dias faz uma manutenção, né, de acordo com os ciclos lá. Né, então as vantagens que a gente identificou, então é um sistema simples, né, que ele não tem muito que pode dar de errado, né, por não ter muita tecnologia, de novo, como não tem sensor assim e tudo mais, então não tem muito que possa dar de errado. Então é um sistema simples, de fácil manutenção e instalação, né, a gente não precisa de ter um pessoal especializado, né, em montar, né, em instalar essa boca de lobo. Então qualquer funcionário público, municipal ou até de uma empresa privada consegue fazer, né? E claro, é barato, né, como diz aqui, né, quase R$400 por unidade, é muito mais barato comparado a um sistema de sensores, a um sistema muito mais tecnológico, né? Então essas são as vantagens principais, né? E a principal barreira seria o quê? Que por precisar de muita manutenção, né, cada 15 dias, né, cada semestre, mas tem que vir alguém lá, né, uma equipe lá para realmente limpar todas as bocas de lobo, fazer toda a manutenção. A gente percebe que o quê? Que precisa de uma mão de obra muito grande de manutenção, né, que isso pode ser um problema, né, por causa de, por exemplo, a equipe, por não ser uma equipe especializada nisso, às vezes ela não vai ter ali, pode ter alguns problemas, né, ela pode estar cheia de outras coisas para fazer, ou pode estar sem disponibilidade